Existe uma folha que tem 3 vezes mais cálcio que leite de vaca. Não por quilo, por colherada. Ela alimentou povos tupi-guarani por mais de 2000 anos. Era tão sagrada que tinha nome próprio em tupi: a folha que cresce no brejo. Em 2018, pesquisadores da Universidade Federal do Paraná descobriram que ela tem atividade antimicrobiana contra bactérias que resistem a antibióticos modernos. E hoje, a maioria dos brasileiros não sabe nem que ela existe. Pior, aprenderam a arrancar ela dos quintais. Chamam de veneno, de praga, de tinhorão. Nós não paramos de cultivá-la porque ela falhou. Paramos porque ela teve sucesso demais. Nós não paramos de cultivar porque ela matou alguém. Paramos porque ela curava demais, alimentava demais, crescia demais. Uma folha que brota sozinha no quintal, que fortalece ossos sem precisar de suplemento importado e que se multiplica sem pedir permissão ao agrônomo, não pode ser vendida em cápsula. E o que não pode ser encapsulado não pode gerar patente. Esta é a história da taioba, o cálcio que virou veneno. Antes de abrir este códice, se estas histórias importam para você, a melhor forma de preservar essa sabedoria é simples. Inscreva-se, ative o sino e compartilhe estes códices com quem precisa lembrar o que esquecemos. No ano de 1557, na região que hoje chamamos de Mata Atlântica, o cronista alemão Hans Staden registrou pela primeira vez o uso de plantas de folhas largas pelos povos tupinambá. Entre elas, uma que os nativos chamavam de taiá ou taioba, a folha que cresce no brejo em Tupi. Os Guarani tinham uma lenda sobre ela. Quando Nhanderu, o grande espírito criador, formou a primeira roça na terra, ele colocou essa planta nas margens para proteger os outros cultivos. Suas folhas enormes, em formato de coração invertido, serviam como escudo contra pragas. Por isso ela sempre nascia nas bordas. Por isso era indestrutível. Indígenas comiam as folhas cozidas em tempos de fartura para fortalecer os ossos dos guerreiros. Usavam como cataplasma para curar picadas de escorpião e aranha. Preparavam o rizoma, a raiz tuberosa, como fonte de energia para longas caminhadas pela floresta. Pesquisas arqueológicas conduzidas pelo Museu Paraense Emílio Goeldi encontraram vestígios de cultivo de aráceas, a família botânica da taioba, em sítios amazônicos datando de 4000 anos. Não era coleta acidental, era agricultura intencional. Quando os jesuítas portugueses chegaram ao Brasil no século XVI, ficaram impressionados com a robustez dos indígenas. Padre José de Anchieta escreveu em suas cartas que os nativos tinham ossos fortes como pedra e raramente quebravam membros mesmo em batalhas violentas. A explicação, segundo os próprios indígenas, estava na alimentação. Folhas verdes cozidas que nasciam nos brejos. A taioba se espalhou por toda a Mata Atlântica, do Rio Grande do Sul até o Ceará. Os escravos africanos que chegaram ao Brasil a partir de 1550 rapidamente adotaram a planta. Ela lembrava o taro africano, era fácil de cultivar e resistia às condições mais adversas. Em Minas Gerais, a taioba se tornou alimento básico. Nas senzalas das fazendas de ouro, era uma das poucas fontes de nutrientes disponíveis para os escravizados. Os senhores de engenho não se importavam. Afinal, era comida de negro, planta que nascia sozinha nos terrenos úmidos. Eles não sabiam que estavam alimentando seus trabalhadores com uma das folhas mais nutritivas do planeta. Em 1817, o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire viajou pelo interior de Minas e registrou em seu diário: os habitantes da região consomem uma planta de folhas largas que chamam taioba. Dizem que fortalece o sangue e os ossos. É preparada refogada com gordura de porco ou em angu. A taioba já era, naquele momento, parte fundamental da culinária mineira. O que ninguém imaginava é que ela seria apagada em menos de 100 anos. No início do século XX, a taioba estava em toda a cozinha mineira, goiana, baiana e fluminense. Em 1920, pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas classificaram a taioba como uma das hortaliças mais promissoras para a alimentação popular brasileira.
Ela produzia até 40 toneladas de folhas por hectare ao ano. Não precisava de adubo. Crescia na sombra, resistia a pragas. Era perfeita demais. Mas rachaduras apareceram. Primeira rachadura: a confusão com a taioba brava. Existe uma planta da mesma família chamada Colocasia antiquorum, que é venenosa. Ela tem talos roxos e folhas mais escuras. Casos de intoxicação começaram a ser relatados. Pessoas que confundiram as duas plantas e passaram mal. A imprensa da época, sem rigor científico, começou a noticiar: taioba mata família no interior de Minas. Os títulos não diferenciavam a taioba comestível da taioba brava tóxica. Para o leitor comum, taioba virou sinônimo de veneno. Segunda rachadura: a chegada da indústria de laticínios. Nos anos 1940, o governo Vargas investiu pesado na modernização da pecuária brasileira. Leite virou símbolo de progresso. Campanhas publicitárias martelavam: leite é saúde, leite tem cálcio, leite constrói ossos fortes. Ninguém contou que uma folha verde de quintal tinha 3 vezes mais cálcio. Terceira rachadura: o êxodo rural. Entre 1950 e 1980, mais de 30 milhões de brasileiros deixaram o campo e foram para as cidades. Nas favelas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, não havia quintal para plantar taioba. Não havia avó para ensinar o preparo. Não havia tempo para cozinhar. O supermercado oferecia espinafre em lata, couve congelada, cálcio em comprimido. Por volta de 1970, a taioba desapareceu das feiras urbanas. Quem ainda lembrava dela eram os velhos do interior, e eles estavam morrendo. Em uma geração, a planta que alimentou povos por milênios virou mato de quintal. Pior, virou planta venenosa. O estigma da confusão com a taioba brava foi tão forte que muitas prefeituras incluíram a taioba em campanhas de erradicação de plantas tóxicas. Arrancaram dos quintais brasileiros uma das maiores fontes de cálcio vegetal do mundo. A morte da taioba não foi acidente, foi projeto. Nos anos 1960, a Revolução Verde chegou ao Brasil. Empresas como Monsanto, Bayer e Cargill trouxeram sementes híbridas, fertilizantes químicos e agrotóxicos. O discurso era simples: modernizar a agricultura brasileira. Mas modernizar significava substituir. Substituir milho crioulo por milho transgênico. Substituir feijão de quintal por soja industrial. Substituir taioba por espinafre importado. A Embrapa, criada em 1973, focou suas pesquisas em commodities de exportação: soja, milho, algodão, café. Plantas nativas como taioba, ora pronobis, beldroega e caruru ficaram de fora. Não havia financiamento. Não havia interesse. Afinal, como lucrar com uma planta que qualquer brasileiro pode cultivar no quintal? A indústria farmacêutica também fez sua parte. Suplementos de cálcio se tornaram um mercado bilionário no Brasil. Em 2023, o mercado de suplementos movimentou mais de 6 bilhões de reais. Uma fração desse valor bastaria para distribuir mudas de taioba em todas as escolas públicas do país. Mas não existe propaganda de taioba no intervalo da novela. Não existe médico receitando 2 folhas refogadas por dia. Não existe prateleira de supermercado com taioba embalada a vácuo. O que existe é um comprimido de carbonato de cálcio fabricado com minerite extraída de minas na China, processado em fábricas na Índia, embalado na Suíça e vendido em farmácias brasileiras por R$ 80 a caixa. Enquanto isso, a taioba cresce de graça no brejo. Agora vamos aos números, e preste atenção, porque eles vão te chocar. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná analisaram a composição nutricional da taioba em 2018. Os resultados: cálcio, 370 mg por 100 gramas de folha cozida. O leite de vaca tem 120 mg por 100 gramas. A taioba tem 3 vezes mais cálcio que leite. Mas não para por aí. Vitamina A. A taioba tem mais vitamina A que cenoura, brócolis e espinafre. Segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos,
100 gramas de taioba fornecem mais de 100% da necessidade diária de vitamina A de um adulto. Ferro, 1,9 mg por 100 gramas, quantidade comparável à carne bovina. Fibras, 8,9% da composição, mais que a maioria das hortaliças convencionais. Proteína, 3 gramas por 100 gramas. Para uma folha verde, isso é excepcional. E tem mais. A pesquisa da UFPR identificou atividade antioxidante e antimicrobiana nos extratos de taioba. A planta contém compostos que combatem radicais livres e inibem o crescimento de bactérias patogênicas, incluindo Staphylococcus aureus, uma das bactérias mais resistentes a antibióticos. Os Tupi-Guarani usavam taioba para curar feridas. A ciência moderna está descobrindo por quê. A taioba também contém boro, um mineral que aumenta a absorção de cálcio e reduz sua excreção pela urina. Isso significa que o cálcio da taioba não só é abundante, como é mais biodisponível que o cálcio do leite. Em 2022, a Universidade de Brasília publicou uma dissertação mostrando que a taioba pode ser uma aliada no tratamento de osteoporose, a doença que fragiliza os ossos e afeta milhões de brasileiros, especialmente mulheres após a menopausa. Uma planta de quintal que pode substituir suplementos de farmácia. Você entende agora por que ela foi apagada? Agora a pergunta que não quer calar. Por que você nunca ouviu falar disso? Primeiro, a taioba não cabe na lógica do agronegócio brasileiro. Agronegócio quer padronização. Taioba tem folhas de tamanhos diferentes. Agronegócio quer colheita mecanizada. Taioba precisa de colheita manual. Agronegócio quer vida de prateleira longa. Taioba murcha em 2 dias. Agronegócio quer sementes patenteadas. Taioba se propaga por rizoma. Qualquer pedaço de raiz vira planta nova. Agronegócio quer dependência de insumos. Taioba cresce sem adubo, sem agrotóxico, sem irrigação artificial. Agronegócio brasileiro não tem paciência. Segundo, o medo do tinhorão. A confusão entre taioba comestível e taioba brava criou um trauma coletivo. Muitos brasileiros cresceram ouvindo "não toca nessa planta, é venenosa". O medo foi transmitido de geração em geração. Identificar a diferença é simples. Taioba comestível tem folhas e talos completamente verdes, verde brilhante. Taioba brava tem talos roxos e folhas verde arroxeadas. Mas quem vai ensinar isso se a planta foi banida das escolas, das feiras, dos livros de receita? Terceiro, o lobby da indústria de suplementos. Em 2023, o mercado global de suplementos de cálcio movimentou 14 bilhões de dólares. Empresas farmacêuticas não têm interesse em divulgar que uma folha de quintal resolve o problema. Então a taioba fica no nicho. Feiras orgânicas de São Paulo, quintais de Minas, mercados municipais do interior de Goiás, restaurantes de comida regional que cobram R$ 80 por um prato que sua avó fazia de graça. Invasora. A palavra que usamos para plantas que crescem sem precisar da Bayer. Taioba ensina o que o agronegócio quer enterrar. Primeira lição. Abundância não precisa de adubo químico. Segunda lição. Plantas nativas voltam sozinhas aos quintais. Terceira lição. Cálcio de verdade não vem em comprimido, mas culturas que resistem sem agrotóxico são perigosas para o lucro. Ora Pronobis foi reduzida a mato de muro. Caruru foi apagado porque competia com espinafre industrial. Beldroega virou alvo de herbicida porque tem mais ômega 3 que salmão importado da Noruega. Plantas nativas que permitem autonomia alimentar são sistematicamente apagadas dos quintais brasileiros. Não porque falham, porque prosperam sem acargil. Taioba sobreviveu sendo teimosa. Nasce nos brejos, resiste à seca, brota de qualquer pedaço de raiz esquecido no chão. Mas a maioria dos brasileiros vivos hoje nunca comeu uma folha, nunca viu crescer, nunca aprendeu que 5 mudas plantadas em novembro viram 30 quilos de folha em março. Esse conhecimento espera nos quintais de Minas, nas roças do interior da Bahia, nas hortas comunitárias de favelas cariocas.
Mudança climática está chegando. Secas recordes no Nordeste, enchentes devastadoras no Sul, calor que mata cafezal e lavoura de soja. As monoculturas que alimentam o Brasil, soja, milho, cana, foram criadas para a estabilidade climática. Essa estabilidade acabou. Taioba nasceu no caos da Mata Atlântica, resiste a enchentes, sobrevive em solo pobre, produz nutrientes usando zero fertilizante. Quando o agronegócio colapsar com o clima, Taioba estará esperando nos brejos. Como sempre esteve. Sertanejos sobreviveram à grande seca de 1877, com plantas que o doutor da cidade chamava de mato. Quilombolas resistiram 400 anos cultivando o que senhor de engenho desprezava. Nós não perdemos Taioba, só esquecemos. Mas esquecer não é para sempre. O conhecimento ainda vive nos quintais de quem não esqueceu, nas feiras de quem resiste, nas sementes de quem guarda. Esta planta ensina através da teimosia mineira, da resistência nordestina de não morrer de fome, da sabedoria quilombola que atravessou séculos. Fartura sempre esteve aqui, crescendo na nossa terra úmida, de graça. Se este códice abriu algo em você, inscreva-se no Códice Natura Brasil e ative o sino. Cada curtida e cada compartilhamento preserva o que tentaram apagar do nosso solo. O próximo códice abre em breve.